Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Mateus, capítulo 24. Vamos ler, nesta oportunidade, apenas os versículos 36 até o 42. Porém, daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, por favor, vamos ler só o versículo 42 aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, por mais uma oportunidade em que o Senhor nos congrega debaixo do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela alegria, pelo grande gozo que nós temos da comunhão uns com os outros, pela amizade, por este cuidado tão especial daqueles que o Senhor coloca do nosso lado para vivermos esse tempo tão importante da nossa jornada espiritual. Nós te clamamos, querido Deus, que nesta oportunidade venha trovejar neste lugar a tua palavra, em todas as sessões que nós teremos aqui te ouvindo. Nós queremos, Senhor, ser tocados profundamente pela tua voz, como a voz do noivo que atrai a noiva. É assim que nós esperamos ouvir tua voz nesta hora. Não importa, Senhor, quão profundo será o seu perfurar, o seu cortar, mas prevaleça sobre nós com a palavra da tua boca, Senhor. Nós clamamos a ti nesta hora no grande nome de Jesus. Vem nos falar, Senhor. Vem nos dar sabedoria tanto para ouvir como para transmitir a tua palavra. Nós rogamos a ti no grandioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos seguir nesta segunda palavra, vendo os fatos evidentes da volta do nosso Senhor Jesus. Começamos ontem, especialmente nesses versículos 36 e 37, olhando a diferença dessas duas palavras, dia e dias. O nosso Senhor disse: quanto ao dia, quanto à hora, nós não sabemos. Mas, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Precisamente estamos detidos nesses dias. Paulo, ele nos dá alguns textos importantes para entendermos este dia aqui do versículo 36. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 57, eu falei sobre esses textos ontem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Todos estes textos, eles estão apontados para este dia aqui do versículo 36. Agora, os dias de Noé, que chave nós temos aqui para compreender o tempo da volta do nosso Senhor Jesus? Quando estudamos o capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vamos ver todo aquele cenário em torno do dilúvio. Sabemos que Deus julgou o mundo daquela época com as águas do dilúvio. Da mesma forma, sabemos que Deus julgará este mundo numa sucessiva sessão de trombetas. Elas vão sucederem uma após outra. A primeira, uma chuva de granizo. A segunda,
sobre o mar, a terceira sobre as fontes das águas, a quarta, densas trevas cobrirão a terra, a quinta, uma terrível e profunda crise financeira, econômica. As pessoas se sentirão como que golpeadas por escorpiões. A aflição, a angústia, o desespero levará as pessoas a um estado de extrema miséria, extrema angústia, extremo desespero. A sexta trombeta, haverá uma grande guerra, provavelmente a terceira grande guerra mundial. A sétima trombeta, Apocalipse capítulo 10 e o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, preste atenção, dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sétima trombeta, dias aqui. Diferentemente de todas as demais trombetas, a sétima trombeta ela corresponde a um período muito grande. De maneira didática e simples, seria como que olhássemos para os capítulos 10 até 22 de Apocalipse. Então podemos dizer assim: todos os eventos que ocorrem dentro desses capítulos 10 a 22 de Apocalipse constitui o conteúdo da sétima trombeta. As 7 taças é uma das partes do conteúdo da sétima trombeta. A Nova Jerusalém, a eternidade, a volta do nosso Senhor, a consumação do juízo das nações, tudo isto compreende a sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado, porque este é o maior evento da sétima trombeta. Qual é o maior evento da sétima trombeta? A revelação do mistério de Deus. Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 2, versículo 2, ele diz que o mistério de Deus é Cristo. O que espiritualmente, doutrinariamente, biblicamente nos fala Cristo? Lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus estava ali nas nascentes do Jordão, se você estudar as nascentes do Jordão, você sabe que nasce lá no Monte Hermon, são 3 pequenos riachos, eles nascem e descem, formam o Jordão, depois aquele lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, depois ele afunila, segue, descendo e vira o Mar Morto. Curioso isso, né, irmãos? Nasce do alto e termina no ponto mais baixo da terra. Nasce, flui de uma maneira divina e se torna um mar morto. Tudo ali evapora, tudo ali vira sal. Que lição nós temos aqui, irmãos? O que é a revelação e o que pode se tornar a falta da revelação. O que significa perder a revelação. As nascentes do Jordão, fontes da revelação. O mar morto, o resultado de se perder a revelação. Então, irmãos, não tenho nada mais para falar sobre isso, mas você pode refletir muito acerca disso. É ali nas nascentes do Jordão, em uma das partes do Monte Hermon, o Senhor Jesus fez aquela pergunta tão importante na Bíblia: que dizem os homens que eu sou? Então Pedro adianta-se e diz: tu és o Cristo. Jesus diz: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Porque Cristo só pode ser concebido por meio de uma revelação divina. Para Israel, Cristo é o Messias que está por vir, que irá libertá-lo desta opressão política, desta perseguição daquelas nações islamitas. Para o judeu, o Cristo que eles estão esperando é este Salvador da pátria, esse que vai solucionar todos os problemas mundiais ou de ordem mundial desta nação. É isso que historicamente eles aguardaram, esperaram. Então agora eles creem nisto. Se você ainda não foi, é bom que você saiba. Se você já foi, provavelmente deve ter visto, se entrou numa sinagoga
Os judeus estão ali piedosos, eles passam o dia todo chorando, orando, pedindo o Messias, adorando, clamando pelo Messias, porque eles esperam esse Messias, eles clamam por esse Messias. Mas a igreja não espera Messias nenhum. Nós não estamos esperando Messias, porque Cristo para nós não é Messias. Cristo para nós é aquilo que este salmo, que eu sempre digo, um dos mais profundos da Bíblia, Salmo de número 8, o versículo 4 diz assim: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, menor do que os anjos, porém de glória e honra o coroastes. Deste-lhe domínio. Deixe-me analisar com vocês este versículo deste salmo. Quando o salmista diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres é uma palavra riquíssima no texto original hebraico. Significa: quem é este que eternamente ocupou a tua mente? Olhe bem, irmãos, que texto lindo é este. Havia um homem na mente de Deus por toda a eternidade. Aí o Paulo, ele vai revelar-nos em dois textos, Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. Então Efésios 4, 24 vai falar deste novo homem. Juntando Efésios 4, 24 com Colossenses 3, 10, podemos parafrasear da seguinte forma: este homem do Salmo 8, 4, que sempre ocupou a mente de Deus, é o novo homem do qual nós estamos sendo revestidos. Juntando então os dois textos, este novo homem da nova criação, ele é um homem corporativo, aquele homem que Paulo viu no caminho de Damasco, quando Paulo perseguia o seu corpo, quando Paulo perseguia a sua igreja, ele achava que aquele homem estava morto. Ele aparece diante de Paulo e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia Paulo entendeu que o cabeça deste homem, deste corpo, está no trono e a sua igreja está na terra, e quem tenta tocar na sua igreja toca neste homem, porque o cabeça e o corpo são um. Ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, lá em Efésios capítulo 5. Então você vê aqui esse Cristo, o mistério de Cristo. Paulo vai nos dar uma exposição, mesmo que sintética, em síntese, resumida, porém uma das maiores exposições acerca deste homem, lá em 1 Coríntios 12, 12, ele diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele define Cristo como um corpo constituído de muitos membros. Lindo isso, irmãos. Este é o mistério de Deus. Aí você vê Apocalipse 10, 7, o mistério de Deus será revelado. Apocalipse 11, 15 diz que o anjo tocou a trombeta e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Mistério de Deus, Cristo. Então o que é este Cristo aqui? É este homem corporativo. Este será o ponto mais alto da sétima trombeta, a revelação deste homem corporativo, este homem universal, este homem que sempre ocupou a mente de Deus. É lindo isso, irmãos. Então nós temos aqui uma visão das 7 trombetas, porque Deus, como julgou o Egito, Deus, como julgou os dias de Noé, Ele também julgará no nosso tempo. Ele julgará. Se nós queremos entender o juízo de Deus sobre as nações, temos que entender o juízo de Deus nos tempos de Noé. Temos que entender o juízo de Deus sobre o Egito. O Egito é uma prefiguração do mundo, é uma tipologia do mundo. Se você quer compreender o que realmente vai acontecer, é melhor você saber o que já aconteceu na palavra de Deus, porque Deus não muda, o seu caráter é imutável, e Ele tem nos dado na sua palavra subsídios suficientes para nós entendermos a sua palavra profética.
Nós não podemos ser ignorantes concernente às verdades proféticas. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos prosseguir vendo aqui os acontecimentos nos dias de Noé. Permita-me apenas citar algumas cenas desses dias de Noé. A primeira, falei com vocês, uma geração que os seus dias não foram contados, aquela geração de Caim. Então você vê aqui que no capítulo 4, a genealogia de Caim não é indicada. Nós não encontramos aqui a Bíblia falando quantos anos viveu Caim após gerar os seus descendentes e assim sucessivamente. Anos de vida não são contados. Olhe para a genealogia de Sete no capítulo 5. Nós temos anos de vida sendo contabilizados, porque para Deus, como está aqui no versículo 16 do capítulo 4, esta é uma geração que perdeu a presença de Deus. Aqui está uma definição da nossa sociedade caída hoje, uma sociedade que perdeu a presença de Deus. Você pode tentar passar um lustre, passar um brilho, você pode tentar minimizar as coisas, dizer não, mas não é tão assim, irmãos. Olha, o homem evoluiu tanto, as culturas têm chegado a um ponto de maior liberdade, as pessoas são assim mesmo, olha a influência do mundo virtual, nós hoje somos uma outra geração, a gente tem que ser mais tolerante. Irmãos, vai pensando assim que você vai ver onde é que você vai terminar. Esse não deve ser o nosso comportamento, o nosso pensamento. A gente não pode ser preconceituoso, irmão. Não tem problema de preconceito, eu tenho é conceito. Nós temos que ter conceito. Nós temos que ser claros na doutrina. Então a gente fica com medo de desagradar, não é? Porque se você desagradar, a família te exclui. Aí você já fica excluído da família. Aí se desagradar de cá, a escola te exclui. Aí se você começar a desagradar lá no trabalho, o trabalho te manda embora. Aí a gente fica o seguinte, fazendo a política da boa vizinhança com todo mundo. Aí depois a gente dobra o joelho diante de Deus e fala: Senhor, ó Senhor, julga essa terra, ó Senhor, faz alguma coisa. Se nós não temos testemunho, eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que levantar uma bandeira a todo tempo, a toda hora e falar contra tudo. Nós temos que falar quando Deus nos dá a oportunidade para falar. Nós temos que falar quando Deus nos dá a palavra para falar. Nós temos que falar quando Deus nos dá o discernimento para falar, porque muitas vezes o nosso silêncio é uma grande pregação. Então nós temos que discernir, nós temos que receber. Senão, meu irmão, você quieto já está fazendo uma grande obra. Então não vamos ficar aquém e nem ir além. Vamos entender o tempo, a hora e a palavra de Deus. Aí você fala. Hoje nós vemos uma geração cristã que ela prefere estar na linha do mundo do que estar em oposição ao mundo. E nós vamos ver um ponto agora, e eu vou tratar basicamente sobre esse tema. Então nós vimos aqui primeiro esta geração sem a presença de Deus. É o primeiro item deste cenário. O segundo é a promiscuidade, a depravação que você vê aqui a partir do versículo 17, quando diz que Caim coabitou com sua mulher, concebeu a luz a um filho chamado Enoque, e depois o Enoque, no versículo 19, diz que ele gerou o Lameque. Aí no versículo 19, aliás, ele tomou para si duas mulheres. Aqui está a primeira poligamia, uma geração promíscua. E depois o capítulo 6, o versículo 5 e o versículo 11 fecha esse quadro para nós da depravação, da perversão, da corrupção, da destruição, da degradação moral dessa sociedade dos dias de Noé, e que hoje podemos ver a mesma coisa nos nossos dias. O terceiro ponto, e você pode colocar ponto, pode colocar cena, cenário, como você quiser, é o desenvolvimento o desenvolvimento e a progressão do mundo como entidade, como sistema. Isso nós vimos aqui nos versículos 20 a 22 do capítulo 4, aqueles filhos de Ada, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Então nós vemos que através desses homens
As pessoas passaram a ter todos os instrumentos para proteção, começaram a cultivar, tendo como objetivo provisão, e começaram a fabricar instrumentos para o prazer: proteção, provisão e prazer. Aqui nós temos 3 palavras que melhor designam o que é o mundo para nós. O mundo gira em torno disso: proteção, provisão, prazer. E no capítulo 7, os versículos 4 e 10, vimos um outro detalhe muito importante de todo este cenário dos dias de Noé. É que Deus, antes de fechar a porta da arca por fora, Ele deu um tempo de misericórdia. E nós configuramos isto com o versículo 32, 33 de Mateus capítulo 24, com a parábola da figueira. E vimos que dentro do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus nos dá algumas chaves muito importantes ali para interpretarmos todo o desenvolvimento da profecia. Então, quando você vê essa profecia do capítulo 24 de Mateus, ela é uma profecia que começa ali no ano 70 e vai até os dias finais. Por isso que para muitos estudiosos, Mateus capítulo 24 talvez seja uma das profecias mais complexas, um dos quadros mais complexos da Bíblia. Porque em um só capítulo, o nosso Senhor trata todos os acontecimentos do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Então nós precisamos de ler muitos capítulos para entender aquele capítulo 24 de Mateus. E muitos irmãos não entendem que o Senhor Jesus fala sobre 3 assuntos principais ali. E eles misturam, e realmente o Senhor está falando. Profecia, irmãos, não é uma coisa que você pode colocar ela dentro do liquidificador, dar uma sacudida e depois jogar dentro de um copo e tomar. Você tem que ir com muito cuidado. Às vezes uma frase que ele está falando ali no mesmo versículo aponta para um tempo e para uma profecia. Abaixo, na sequência, ele já está falando de outra coisa. Sempre digo para os irmãos: muito cuidado com os escritos acerca do nosso Senhor nos Evangelhos. Na verdade, as profundezas das profundezas da Bíblia se encontram nos 4 Evangelhos. A vida, a pessoa, o ensino de Cristo Jesus constituem as verdades mais profundas de toda a Bíblia. Tudo o que ele falou, tudo o que ele disse, requer de nós o mais extremo zelo e cuidado para interpretar. Os discípulos, na convivência com ele, percebiam isso. Lembra quando Jesus mandou os discípulos preparar o cenáculo para a ceia? Ele falou assim: olha, vocês entram numa rua e vê um homem carregando o cântaro. Aí vocês seguem ele e depois vocês dizem lá para o pessoal que o mestre está requerendo aquele cenáculo. É simples isso? Extremamente complicado. Primeiro, que o homem em Israel não carregava cântaro. A gente começa a entender? Então os discípulos devem ter olhado um para o outro assim, e com aquele senso assim de querer rir, assim, mas isso não é difícil, isso é só impossível. Então tudo no nosso Senhor não é simples, nada nele é simples. Ele é o verbo de Deus, não esqueçam isto. Cada atitude dele, entende? Cada atitude. Imagine ele pegando o pão na mesa daquela ceia, molhando e colocando na boca de Judas. Você já percebeu? Aquilo ali era uma atitude que alguém só fazia para poder mostrar para todos na mesa quem naquela mesa era importante para ele. Imagina, no dia que Judas o traiu, ele pegou o bocado de pão molhado e colocou na boca de Judas. Sabe o que ele está dizendo para todos os discípulos? Hoje eu estou honrando Judas. O Senhor Jesus, irmãos, se a gente falar assim, olha, vamos estudar aqui uma conferência sobre o Senhor Jesus, irmãos, vamos ter que entrar a eternidade fazendo conferência, e vamos ficar toda a eternidade fazendo conferência, e não vamos chegar na introdução acerca das grandezas, das belezas, das insondáveis riquezas do nosso Senhor. A propósito, são 31.124 versículos nesse livro só para falar dele. Só para falar dele. Toda a Bíblia fala dele, todo o livro é para falar dele.
Ele está aqui revelado em diversos materiais, diversas cores, diversos eventos. Imagina, irmãos, isso é emocionante, não é? Aí agora aparecem 4 evangelistas, cada um para falar de um aspecto da face dele. Aí depois a gente lê e pensa, meu Deus, quão belo é o Senhor, quão profundo é o nosso Senhor. Então vamos tomar cuidado com as suas palavras, especialmente as suas palavras proféticas. Aqui nós vimos nesta 4ª cena esse tempo de misericórdia. Agora vamos para a 5ª. Se você observar no capítulo 4 e o capítulo 5, existem alguns personagens importantes aqui. Olha o versículo 26 do capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Vamos agora seguir, senão a gente às vezes pega um detalhezinho e entra e vai indo, e não é o assunto que o Senhor tem colocado como encargo aqui. As riquezas da Bíblia, elas são preciosas, mas temos que tomar cuidado para não nos distrairmos e perdermos o assunto, o tema que está sendo abordado. Versículo 26 diz: e a Sete também nasceu um filho, o qual chamou de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Versículo 7 do capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 7. Depois que gerou Enos, Sete viveu 800 anos. Agora vamos avançar um pouquinho. Aqui no versículo 21 e 22. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. O que você está vendo aqui? Pode também seguir lendo que você vai chegar no Noé. Mas vamos deixar o Noé aqui porque nós estamos falando dos dias de Noé. Então não vamos incluí-lo. É possível colocá-lo sim, não tem problema nenhum. Apenas, propositadamente, nós o deixaremos fora. Agora, olhe, Enos, Sete, Enoque, Metusalém. Uma geração santa estava ali naquele tempo também. Havia estes homens que nos fala deste testemunho de Deus, que é uma figura do povo de Deus. Mesmo nessa terra depravada, corrompida, mesmo neste mundo em extraordinário progresso, desenvolvimento, onde as pessoas estavam colocando todas as suas necessidades no seu suor e não debaixo dos cuidados de Deus, onde uma geração toda, ou quase toda, estava sendo levada por um curso natural, onde eles buscavam suas necessidades e sua satisfação neles mesmos e nunca em Deus. O homem perdeu o seu prazer em Deus, perdeu a sua proteção em Deus, o homem perdeu a sua provisão em Deus. Agora, essa sociedade que perdeu a presença de Deus começa a se afastar e a se aprofundar em um caudal de pecado. Em contrapartida, uma geração santa diz que a partir de Enos as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar ali, irmãos, dá o sentido de elevar, de colocar no lugar mais alto, de elevar o nome de Deus. Aí você vê logo, a Bíblia fala de Sete. Quem é Sete? Espiritualmente falando, Sete é aquele que nasceu porque Abel morreu. Espiritualmente falando, entenda, espiritualmente falando, Sete é aquele que nasceu depois de Abel. Abel morreu e Sete nasceu. Espiritualmente falando, e não naturalmente falando, porque espiritualmente falando aqui tem uma aplicação. Sete nos fala da vida que vem da morte. Cada um deles tem um significado espiritual. Sete é aquela vida que vem da morte. A Bíblia coloca ênfase sobre este filho de Adão. Adão teve filhos e filhas, porém a Bíblia dá ênfase sobre Sete. Tínhamos Abel,
Abel morreu e agora Sete nasceu. É a vida que vem da morte, a vida em ressurreição. O outro personagem muito importante aqui, Enoque. Enoque foi aquele que andou com Deus. Ele andou com Deus, foi andando com Deus. Chegou um momento que tem uma versão que diz assim: ele andou com Deus e já não era. Não é o que Paulo diz em Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É aquele que já não era, e Deus para si o tomou. Irmãos, que quadro lindo nós temos aqui para nos falar do povo de Deus nessa presente geração. Um povo que não se maculou, um povo que não abaixou suas armas, que não se deixou misturar. Apesar de toda dificuldade, Enoque andou com Deus. Apesar de toda dificuldade, vamos andar com Deus. Como o Armínio, lá no Polo Norte, naquelas regiões tão frias, como seus caçadores matam o Armínio? Eles sujam a toca dele com lama, porque quando ele vem, ele é tão branquinho que eles não conseguem achá-lo. Então o que eles fazem? Coloca lama na boca, na toca. Então quando ele vai passar ali, ele se suja. Ele sai e começa a rolar na neve. Ele morre de angústia por causa do seu pelo sujo. Não é o que está em Eclesiastes? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, o que nos faz perder o óleo do Espírito é a nossa conduta manchada do pecado. É quando nós vamos manchando nossa vida do pecado. Paulo diz assim em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho. Você sabe que vinho, como alguns outros elementos na Bíblia, tem uma dupla tipologia, uma positiva e uma negativa. No sentido positivo, o vinho nos fala, como está lá em Lucas 22, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, é uma figura do sangue de Cristo Jesus. Mas no sentido negativo, nos fala do gozo deste mundo. Por isso que o nazireu não podia beber vinho. Por quê? Porque ele era consagrado ao Senhor. Sua alegria tinha que ser o Senhor. Os sacerdotes, quando eles iam entrar para dentro do santuário, também não podiam beber vinho. Eles não podiam beber vinho. Irmãos, isso tem que falar alto ao nosso coração. A nossa alegria e o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa segurança não pode estar condicionada às circunstâncias do mundo. Tudo isso, irmãos, nós precisamos buscar no nosso Senhor. Ele é o nosso pastor, por isso nós temos certeza que nada nos faltará. Então veja, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, angústias. Mas, olha aqui essa conjunção tão importante da Bíblia, ela estabelece um contraste: enchei-vos do Espírito. Isso é um imperativo, significa, é uma ordem. A igreja não pode desobedecer a Deus, é uma ordem. Ser cheio do Espírito é uma ordem de Deus para nós. Nós não temos que pedir: ó Senhor, nos encha do teu Espírito. A gente faz muito essa oração. Nós não temos que pensar em fazer essa oração. Nós temos que dizer: Senhor, me arrependo de não ser uma pessoa cheia do teu Espírito, porque ele já foi derramado sobre a minha vida. Nós temos é que nos arrepender, irmãos. Arrepender de não cultivar uma vida espiritual, de não andar no Espírito. Aí depois a gente fica pedindo: ó Deus, enche-me do Espírito. Porque inconscientemente nós queremos dizer assim: se eu não estiver cheio do Espírito, é porque Deus não respondeu a minha oração. Então eu vou continuar a minha vida carnal. Por favor, né, irmãos? Ninguém tem o direito de ser tão ignorante assim. Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfarei as obras da carne. É ordem, é imperativo. Mas aí o que a gente faz? Ó Senhor, me ajuda a andar no Espírito, né? Como se nós fôssemos eternos bebezinhos que não sabe falar, que mal sabe ouvir e que não enxerga direito. Pior cego não é quem não vê, é quem não quer ver. Por isso que a Bíblia enfatiza tanto ouvir. Ouvir na Bíblia é mais importante do que ver, porque a visão vem pelo ouvir. Para que Paulo tivesse a visão celestial, ele teve que perder a visão. Foi ouvindo: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Ele ficou cego de maneira natural, mas ele ganhou a visão espiritual. E a visão veio pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Quando o Espírito Santo termina cada uma das sentenças, 7 cartas às igrejas da Ásia, como que é a conclusão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual que é o nosso maior problema, irmãos, da visão celestial? É que nós não ouvimos, não queremos ouvir. Nós temos um ouvido conveniente, isto é, só ouço o que quero. Mas tem uma sentença, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 10. Esse texto é uma sentença. Eu vou só parafrasear esse texto. Lá o Senhor diz assim: cega os olhos deles para que não vejam, tape os ouvidos deles para que não ouçam. Para que não ouça. O que quer dizer isto? Se você não quiser ver, Deus não vai se revelar. Se você não quiser ouvir, Deus não vai te falar, porque Deus fala com quem quer ouvir e atender a sua voz. Isso é sério, irmãos. Ouvir é imprescindível para a nossa vida espiritual. Então vamos entender, ser cheio do Espírito é uma questão de obediência. Obediência. Ser cheio do Espírito, andar no Espírito, é imperativos divinos. São ordens, é um dever cristão, é uma realidade espiritual. Nós não temos que perguntar: Senhor, eu tenho que andar ou não no Espírito? Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O que quer dizer? Que todas as vezes que eu fracasso nos pecados da minha carne, é uma clara demonstração que eu abandonei o andar no Espírito. Todas as vezes que eu não me encontro cheio do Espírito Santo, é porque eu estou tomado do gozo deste mundo. É só você configurar as coisas. Que imperativo é para nós, irmãos. É um dever nosso amanhecer e anoitecer cheios do Espírito Santo. Ele nos foi dado para nos habitar. Olha a oração do nosso Senhor em João 14: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador veio para nos habitar para sempre. Ele não é um morador temporário, Ele não é um visitante, Ele veio habitar esta casa espiritual. É uma questão de vida e poder. Vida e poder. Nosso Senhor Jesus, quando os discípulos estavam ali em João capítulo 21, a partir do versículo 19, eles estavam tímidos, com medo dos judeus. Os milagres não resolveram nada na vida deles, os milagres não produziram fé, os milagres não estimularam eles a sair para fora e proclamar. Eles estavam ali acovardados. Todas as operações extraordinárias do nosso Senhor não produziu conduta de fé, não levaram eles a ter ousadia na pregação. Ficaram ali como que algemados, amordaçados, aprisionados. Pôs-se Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Mostrou suas mãos, seus cravos, onde os cravos perfuraram. Aí novamente ele diz: paz seja convosco. É aquelas duas paz de Romanos capítulo 5 e de Filipenses capítulo 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Filipenses 4: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma, o vosso coração, vossa mente. Então, paz com Deus, paz de Deus. Porque Deus não estava em paz conosco, irmãos. Nós éramos filhos da ira. Nós fomos afastados de Deus eternamente. Nosso problema não era simplesmente uma reforma na lataria, não. Nosso problema era geral. Era motor, era tudo, era natureza, era tudo. Não havia nenhum anjo, irmãos. Embora, se fosse para depender de nós, a gente podia dizer assim: Deus, manda um anjo aí, manda um serafinzinho aí morrer por mim lá na cruz, eu estou satisfeito. Porém, Deus não. Deus jamais seria satisfeito se um serafim, um querubim, algum arcanjo morresse por nós. Se Deus sacrificasse todos os anjos dos céus lá na cruz do Calvário para resolver o problema dos nossos pecados, eu quero te dizer, nós ainda teríamos problema diante de Deus.
O sacrifício lá da cruz tinha que estar à altura do caráter de Deus. Tinha que ser um sacrifício que estivesse à altura da glória e da santidade e que satisfazesse totalmente a justiça de Deus. Então nenhum anjo, nem todos os anjos, morrendo no nosso lugar, nos salvaria. Então Deus teve que sofrer nele mesmo a penalidade dos nossos pecados. É pouco isso para você? Claro que não é. Por isso, aquele que sempre foi eternamente Deus com Deus, veio aqui e morreu no meu e no teu lugar. Isto é, a justiça de Deus agora encontrou descanso e satisfação. Então, meus irmãos, quando você olha que o nosso Senhor, Ele disse para aqueles discípulos, paz, depois paz, paz com Deus, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Agora acabou, irmãos, toda dívida do pecado que era contra nós, Cristo cravou lá na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida contra nós, Ele cravou, como diz Paulo em Colossenses 2,14, tendo tomado todo escrito de dívida que era contra nós, cravou lá na cruz do Calvário. E o versículo 15, e tendo despojado todo o principado, potestade, triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Esta é a nossa salvação, irmãos. Não foi só uma salvação diante de Deus, mas foi uma salvação diante de principados, de potestades, foi uma salvação diante da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele resolveu toda a nossa situação, de forma que para mim e para você, justificados em Cristo, a morte hoje, ela não tem o mesmo significado para uma pessoa ímpia, porque se nós morrermos com Cristo, como disse Paulo, para mim, se eu morrer é lucro, é um ganho, procure, tente ao máximo descobrir como foram os últimos dias de alguns santos. O do irmão Martin Lloyd Jones, quando os irmãos estavam em torno da mesa, da cama dele para orar por ele, ele chamou o filho dele e disse assim, diga para eles, não me impeçam de ir encontrar com meu pai. Alguns santos diziam assim, este é o melhor dia da minha existência. Agostinho falou assim, tudo que eu ouvi sobre ele. Porque segundo alguns, Agostinho morreu e ressuscitou, embora ninguém pode afirmar isso com segurança. E depois morreu de novo. Mas alguns dizem que Agostinho por algum tempo fechou seus olhos, longamente, e eles deram ele como morto. Ele abriu os olhos, com a voz fraca, ele disse assim, é tudo palha, tudo que falaram dele é palha, ele é maior do que tudo que você já ouviu, que vocês possam ouvir sobre ele. Ele é mais grande do que tudo, tudo é muito pouco, eu vou para ele. Paulo, estava ali 2 algozes, você sabia que os soldados, um deles, eu me esqueço o nome, o outro eu me lembro, Pereja, que levou Paulo para a libação, diz que eles andavam com os olhos cheios de lágrimas, porque já tinham se convertido. Então Paulo diz assim, eu estou sendo oferecido como libação, mas eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É assim que os santos enfrentam a morte, irmãos. A morte já foi vencida pelo nosso Senhor. Ele já foi lá nas profundezas do inferno, no meu e no teu lugar. Ele já foi à cruz no nosso lugar, já foi no inferno no nosso lugar, já venceu Satanás no nosso lugar. Ele venceu a morte no nosso lugar e já entrou e está entronizado por nós também. Glórias a Deus. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. E não somente isso, temos a paz de Deus. Agora nós estamos em paz. Paz para nós não é um estado de espírito, é uma condição, é uma pessoa. Nós temos o príncipe da paz. Você não depende da alta do dólar, você não depende de guerras, de rumores de guerras, você não depende da expectativa do mundo, você não depende de fome, de escassez, de fartura, de comida para ter paz. Você não depende de nada, a não ser daquilo que Cristo já fez por você e aquilo que Ele é para você. Ele já operou a justificação e Ele é a nossa paz, como está em Efésios capítulo 2. Glórias a Deus por isso, irmãos.
O mundo segue na sua angústia, o mundo segue no seu curso, o mundo segue nas suas trevas, mas a luz entre nós, a paz entre nós, a alegria entre nós. Estamos em guerra, mas estamos em festa. Somos o único povo que mesmo em guerra, nós ainda fazemos festa. Nós ainda podemos sorrir. Nós temos uma resposta. Então, irmãos, que alegria é esta? Agora os discípulos não, irmãos. Estavam lá algemados, amordaçados, com medo dos judeus. Aí o que Jesus fez? Soprou sobre eles o Espírito. Essa palavra soprou só ocorre 2 vezes na Bíblia. E para você descobrir isso, você precisa ver o texto conforme a Septuaginta, aquela versão que foi feita no ano 325 a.C. em Alexandria. Então, quando você analisa o texto hebraico que foi transliterado para o grego, é que você vai encontrar as 2 vezes. E por que estou falando isso? Eu estou falando isso porque é sumamente importante para nós entender esta palavrinha aqui em João capítulo 21. Soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito. Curioso isso, não é, irmãos? Às vezes a gente não dá muita atenção para esse acontecimento. A gente só gosta de olhar Atos 2, porque tem língua como de fogo, aquela coisa toda. E esse episódio aqui? Lembre-se que em Lucas 24, Jesus fala da promessa do Pai, para que eles fossem para Jerusalém por causa da promessa do Pai. E em João 14, ele diz: eu rogarei ao Pai. Aqui tem uma promessa dele. Então tem a promessa do Filho e a promessa do Pai. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro ali significa da mesma natureza, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, mas vocês, irmãos, conosco é diferente, porque esse Espírito veio para nos habitar. E ele não veio para fazer uma obra inferior à obra do Filho. Ele veio para fazer uma obra tão importante como foi a obra do Filho. Em nada a obra do Espírito Santo é inferior à obra do Filho. Então veja isto. O Espírito Santo, ele foi soprado ali. Então quando você pega a palavra soprou, você descobre, ocorre 2 vezes só na Bíblia. 2 vezes. E só é possível descobrir a primeira vez se olharmos o texto transliterado a Septuaginta, porque está lá em Gênesis 2:7, quando diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E a palavra fôlego ali é espírito, ruach, espírito, ou pneuma. Isso é curioso, irmãos, porque se você olha o texto aqui em João 21, da mesma forma, ele soprou o espírito de vida. Então lá está a chave. Você sabe que existe uma lei da interpretação da Bíblia, chama-se lei da primeira menção, ou lei da primeira afirmação. Esta lei, ela tem alguns pontos importantes: afirmação, primeira menção e contemplação. Então muitas vezes você tem que ver a coisa de forma mais contemplativa. Onde você pode contemplar isso? Onde você pode, porque a contemplação é mais delicada. O Espírito nos ajuda, irmão, só Ele. Mas aqui nós podemos dizer essas 3 leis num só episódio. Aí você vê que o Senhor soprou então aquele espírito de vida. Mas lá em Atos 2, veio o espírito de poder. Línguas vieram como línguas de fogo, línguas de poder, ou o espírito de poder. Vida e poder. Não adianta, irmãos, nós buscarmos o poder sem a vida. Por isso que o Espírito Santo é prefigurado na forma de uma pomba, aquelas 2 asas. De um lado, nós temos, irmãos, umas asas. Nós temos o fruto do Espírito, vida. Do outro lado, nós temos os dons do Espírito, poder. Então não adianta você ficar dando enfoque, ênfase sobre os dons. Nós em primeiro lugar, temos que dar ênfase sobre o fruto do Espírito. São 9. E quando você olha os dons, são 9. Irmãos, fechou o quadro. Então agora que nós temos, mesmo em síntese, uma exposição de tudo que nós precisamos aprender, saber, para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Fruto do Espírito e os dons do Espírito. Vida e poder.
E esse Espírito foi dado para nós, para isso, irmãos. Ninguém aqui precisa tentar dar uma ajudinha, porque tudo já foi dado. O que nós precisamos é nos apresentar, é nos consagrar, é deixar que esse Espírito Santo encabece tudo, use quem Ele quer, seja através dos dons que revelam. Não tem dom de revelação. Se alguém me disser, irmão, tem dom de revelação, então monta uma banquinha para você e vai especular a vida dos outros. Isso não tem aqui na igreja. A igreja não tem dom de revelam, tem dons que revelam. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. E desses três, mais abrangente, aquele que é fundamental para nós. Podemos passar, irmãos, até algumas experiências sem a palavra do conhecimento, sem a palavra da sabedoria, mas nunca sem o discernimento do Espírito. Nunca sem o discernimento do Espírito. Então você vê, dons que revelam. Depois nós temos os dons de poder, operações de maravilhas. Nós temos o dom da fé, nós temos os dons de curas. Então nós temos aqui, irmãos, dons para a igreja. E tem gente que diz assim, irmão, eu estou no terceiro dom e estou lutando para ter o quarto. Você está enganado. Você não tem dom coisa nenhuma. Você está fazendo dos dons um negócio para você. Você está na contramão do Espírito Santo. Os dons é do corpo para o corpo e não do indivíduo. Dons não pertencem a indivíduos. Compreende, irmãos? A única coisa que esses dons podem nos tornar é arrogantes, soberbos. Todo cristão que quer parecer muito espiritual é simplesmente superficial. Espiritualidade é como um iceberg, só fica a pontinha para fora, irmãos. A grandeza está na profundidade. Então, cuidado, dons do Espírito. Isto aqui que nos representa esta geração, homens que andaram com Deus, homens que exaltaram o nome de Deus. É isso que o mundo precisa ver, uma igreja que tem vida, e o resultado dessa vida é poder. Uma igreja que tem fruto, que tem caráter, por isso tem carisma. Nós não podemos buscar carisma sem o caráter, não podemos buscar poder sem a vida. É como que poderíamos colocar de maneira simples: o poder emana da vida, o carisma emana do caráter. Então você olha aqui, que ponto importante é esse aqui, este que nós estamos vendo neste cenário dos dias de Noé. Tem essa corrupção, tem essa perversão, tem essa destruição, mas Deus tem um povo, e esse povo tem que andar no Espírito, esse povo tem que ser cheio do Espírito. As virgens nécias, irmãos, qual era o problema delas? Faltou azeite nas suas candeias, a luz não estava brilhando porque a candeia secou-se. Ali, irmãos, faltava óleo. Aquele azeite é uma figura do Espírito Santo. Nós não podemos perder a obra do Espírito Santo de vista. Nós não podemos, irmãos, fazer as coisas na nossa força, no nosso suor. Nós temos que pedir a Ele a todo tempo, em todo momento, a toda hora, em todas as circunstâncias, que Ele governe, que Ele dirija, que Ele conduza, que Ele levante, que Ele inspire, que Ele use quem Ele quer para a glória de Cristo Jesus. Se nós perdermos de vista a obra do Espírito Santo, nós estamos fadados ao mais terrível fracasso, à grande apostasia. Lembre-se, mesmo neste caos, Deus tem o seu testemunho na terra. Um testemunho que é caracterizado por um povo que é cheio do Espírito e que anda no Espírito. Então você vê os dons de poder. Depois nós temos aqueles que são os dons de inspiração: profecia, interpretação de línguas e variedades de línguas. Desses três, o mais abrangente, o mais fundamental, aquele que é essencial, por isso Paulo diz: os melhores dons, procurai com zelo os melhores dons, aqueles que edificam de maneira mais profunda, aqueles que têm uma abrangência muito maior. Profecia. Mas o que é profecia, irmão? É eu sempre dizer eis, não. Profecia é você falar a mente, você falar a palavra de Deus, é você ser uma boca de Deus.
Quantas vezes, irmãos, nós temos, neste assunto, procurado os extremos e nunca o equilíbrio. O Espírito Santo quer derramar, Ele quer falar, Ele quer usar, Ele quer fazer sua obra, mas Ele encontra uma igreja como aqueles discípulos, com medo, algemados, amordaçados. Nós temos que quebrar essa casca, mas não é querer fazer as coisas do nosso jeito, é entregar a direção de tudo para Ele, é tirar o homem da frente, porque o Espírito Santo quer usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória de Cristo. Nós não podemos ficar aqui dentro de quatro paredes. Não estou falando aqui desse momento, é claro, e creio que os irmãos estão me entendendo. Como os discípulos, tudo que eles receberam, irmãos, eles participaram da maior escola teológica cristã que já existiu no mundo. Eles tiveram não apenas o mestre, eles estiveram ali diante deles a sabedoria personificada. Eles tiveram aquele verbo, aquele logos de Deus personificado. Viram, ouviram tudo que alguém jamais pôde ouvir. Nenhum dos sábios deste mundo puderam ter um professor como aquele, puderam ter aulas como aquela, aqueles ensinos peripatéticos, isto é, tudo em torno ele utilizava para ensinar. Esta didática dele é copiada por muitos hoje. Ele é mestre, ele é e sempre foi mestre por excelência. Os discípulos estavam ali a seus pés. Imagine, irmãos, agora tudo naquele lugar, naquele cenáculo, se resumiu, ou reduziu, ou foram todas as coisas reduzidas a um grupo de homens acovardados, amordaçados, amarrados. E o que Satanás quer fazer com a igreja é isso, irmãos. Mas graças a Deus, o nosso Paracleto já foi enviado. Este grandioso Paracleto veio para nos habitar. Ele veio para quebrar as cadeias, Ele veio para libertar os nossos ouvidos. Ele está entre nós, Ele está dentro de nós. Então vamos entregar nossa vida para Ele, para que Ele nos use de maneira poderosa, de maneira eficaz. Deixe-me terminar aqui. Esse é o último ponto e aqui nós encerramos por hoje. Agora, nesse período da manhã. Observe no capítulo 5, que diz assim, versículo 21 a seguir: viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. 300 anos gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Aqui tem um personagem muito importante, Metusalém. Sabe o que significa? A raiz hebraica que forma o nome Metusalém indica assim: quando esse menino morrer, vem o dilúvio. Não é interessante isso? Vou repetir para vocês. A raiz, as palavras que formam no hebraico o nome Metusalém, significa: quando esse menino morrer, começará o dilúvio. Eu tenho isso já feito em um gráfico muito bonito por um irmão que é um profundo estudioso da Bíblia. E se você pegar do nascimento até a morte, ele morre justamente no ano do dilúvio, Metusalém. Mas deixe-me colocar isso com mais clareza para vocês. Veja que Enoque tinha 65 anos, vivendo sua vida. Era um jovem de 65 anos. E tudo tranquilo. Nasceu Metusalém. Quando aquele menino nasceu, na verdade, nasceu uma profecia. Agora você percebe que diz assim: andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. Ele passou a andar com Deus quando aquela profecia estava diante dele. O Metusalém não podia pegar uma gripe, que o Enoque pensava que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ia mandar o juízo sobre a terra. Agora você imagina, todo o tempo de Enoque, de andar com Deus, foi movido pelo Metusalém. Ele passou a andar com Deus depois que gerou Metusalém. Por quê? Porque aquele menino era uma profecia. O que significa espiritualmente falando a vida de Enoque? Alguém que deu estrita atenção à profecia.
Este é o significado da vida de Enoque. Por que ele andou com Deus? O que significa alguém andar com Deus? Alguém que anda com Deus não é simplesmente uma pessoa que você olha e fala: nossa, aí está um homem super espiritual. A espiritualidade deste homem, desta mulher, tem um significado especial, um zelo pela profecia. Irmãos, digo isso para vocês: nós precisamos atentar para a palavra profética de Deus. A palavra profética, o ensino acerca das profecias, para nós é mais importante do que para todas as gerações. Para nós tem um aspecto muito mais profundo do que teve para todas as gerações passadas. Não é ver de maneira especulativa, não é ficar tentando achar o anticristo, achar isso, achar aquilo. Não, é encontrar Cristo, porque Ele é a chave hermenêutica da profecia. É conhecer sua mente na palavra, é não nos deixarmos distrair, como muitos têm se deixado e creem estão aí afundados nessa teoria da conspiração. Aí aparece esse mosquito, o Zika, chikungunya. Aí eles pensam assim: isso aí foi produzido no laboratório para acabar com as pessoas, e começam a propagar isso mundo afora. Pode até ter sido, irmãos, mas essa não é a nossa mensagem. Irmão, isso aqui porque é o seguinte: eles querem que acabe com 1/3 da população. Pensem nisso, irmãos. É como se o governo tivesse dado um tiro no dedão do pé. Então não é por aí. Irmãos, você já ouviu falar de tal coisa? Assim, eles começam, o chip tal. Sabe aquele chip, irmão? Agora acabou. Agora acabou. E pronto. Eles começam a deixar todo mundo em pânico. É uma prova de que não andam no Espírito. O cristão tem que ter essa característica de Enoque. Enoque andou com Deus quando Metusalém nasceu, porque aquele menino era um sinal profético. Aquele menino tinha uma mensagem profética. Então você vê, todos os anos da vida de Enoque foi um andar com Deus depois de Metusalém. Ele olhava para ele e sabia: há uma mensagem profética. Nós olhamos para a palavra, temos aqui a mensagem profética. É isso que o Espírito Santo está falando para nós: olhemos para a palavra, olhemos para as profecias, porque Deus julgará este mundo. Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Nós temos que confiar que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. E nós estamos estudando agora sobre andar pela fé. Irmãos, que mensagem importante, conveniente para os nossos dias é esta. Que moldura Deus está colocando para nós aqui. Ele está colocando um retrato e uma linda moldura para que nós entendamos como devemos viver como povo de Deus nesta geração. Não adianta termos todas essas verdades e não vivemos pela fé, como nós estamos aprendendo. Não adianta. Tudo isso vai virar conhecimento, intelectualismo morto. Você conhece demais sobre Deus, conhece muito da cristologia, muito da soterologia, muito da paraclitologia, tudo que fogia você conhece, mas eu quero saber o que você vive. O que você vive? O que é realidade? O que é mudança de caráter? O que é realmente fome de Deus? O que é comunhão com os santos? Entende? Então, meus irmãos, aqui nós temos o quadro sobre os dias de Noé. Nós temos que agarrar com força todas essas verdades, porque o Espírito Santo poderá interpretá-las melhor para nós. Se o Senhor permitir, na próxima oportunidade, nós vamos estudar sobre os dias de Ló, lá em Lucas capítulo 17, e fazer um paralelo com esses dias de Noé, porque forma a parte final do quadro. O Senhor não falou apenas dos dias de Noé, Ele falou também dos dias de Ló. Então agora nós vamos ver a parte final. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que a misericórdia do Senhor se derrame na sua palavra a nós nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
No grande nome do teu Filho Jesus, te louvamos, te agradecemos, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, que nós venhamos agarrar a vida da tua palavra, Senhor, e que essa vida penetre dentro de nós. Sabemos que a tua palavra não volta para ti vazia, mas que ela possa levar, Senhor, a nossa atenção, a nossa entrega, a nossa obediência, o nosso arrependimento. Em nome de Jesus, Senhor, opere em nós por meio da tua sagrada palavra, no nome do teu Filho Jesus. Amém.